Agora a gente vai trabalhar com trigonometria na circunferência. No entanto, antes disso, nós vamos usar o conceito de seno e cosseno para calcularmos a chamada relação fundamental da trigonometria. Então nós vimos que seno, para aqueles triângulos que nós resolvemos, seno de alfa é B sobre A, enquanto cosseno de alfa é C, que é o cateto adjacente, sobre A, que é a hipotenusa, B, o cateto oposto. Nós podemos reescrever os dois aqui em função de B, ou seja, o cateto oposto também é seno de alfa vezes a hipotenusa. E o cosseno de alfa, mudando de lugar convenientemente, né, nós fazemos que o cateto adjacente seja cosseno de alfa vezes A. Ora, relembrando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado, nós faremos a relação fundamental da trigonometria utilizando os valores referentes a B. Então, B é seno de alfa vezes A, que é a hipotenusa. E o cateto adjacente C é o cosseno de alfa vezes a hipotenusa. Então, nós podemos escrever que A ao quadrado é igual a seno de alfa vezes A mais cosseno de alfa vezes A. Aplicando o conceito aqui de colocarmos o A em evidência, nós teremos A ao quadrado. Só esqueci de um detalhe, né? Antes de fazer isso, ambos são elevados ao quadrado. Então nós vamos colocar, já considera A ao quadrado, está multiplicando. Em evidência, nós teremos A ao quadrado, que é igual a seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa. O A está em evidência. Nós então vamos separar, né, aqui, dividindo ambos os termos por A ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa, apenas mudei de lugar os termos, vai ser A ao quadrado dividido por A ao quadrado. Ora, A ao quadrado dividido por A ao quadrado é 1. Aqui está multiplicando, então divide no som. Fica aqui a chamada relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Esses ângulos aqui, ó, são chamados de ângulos notáveis. Eles que a gente ensinou a fazer e estão faltando os ângulos da tangente. Então vamos fazer aqui como um exercício, exemplo, o cálculo dos ângulos da tangente, porque aí também a gente revê como que acontece essa divisão de frações, um pouco de fatoração e radiciação, né? Então, o que é a tangente de um ângulo alfa qualquer? É o seno desse ângulo, alfa, sobre o cosseno desse ângulo alfa. Então, se eu for calcular a tangente de 30, ou seja, do ângulo de 30, eu vou dividir com 1/2, que é o seno desse ângulo, por 3/2, que é o cosseno desse ângulo. Se você já tem experiência com isso, é bem importante que
você entenda que se eu fizer o corte aqui, tá bom. Mas nós não vamos fazer assim não. Vou fazer de uma maneira mais tranquila para entendimento. Eu pego um meio, que é a fração do numerador, e multiplico pelo inverso da fração do denominador. Ó, o inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre raiz de 3. Continuando aqui, observe. Nós vamos ter 2 dividido por 2, que dá 1. E então nós teremos 1 sobre raiz de 3. Você até pode usar isso, mas os matemáticos decidiram que ter uma raiz no denominador não é elegante. Então a gente multiplica por 1. Só que por o valor 1 conveniente. O valor 1 conveniente é raiz de 3. É aqui que entra a criatividade necessária para o aprendizado de matemática. 1 vezes raiz de 3 vai ser igual a raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 elevado a 1 meio, aqui, vezes 3 elevado a 1 meio. Vamos fazer isso passo a passo para relembrar potenciação. Quando nós temos a mesma base multiplicando, nós somamos os expoentes. Então nós vamos ter raiz de 3 sobre 3 elevado a 1 meio mais 1 meio. Propriedade da potenciação. Ó, meio mais meio é 1, né? Então, o ângulo, a tangente do ângulo de 30 vai ser raiz de 3. 3 elevado a 1 é 3. Certo? Acontece que a partir daqui você parou de ver, né? Então eu vou ter que passar aqui para cima. Eu vou repetir aqui o que eu fiz. Por causa da câmera, né? Então nós vamos ter, ó, raiz de 3 dividido por 3 elevado a 1 meio vezes 3 elevado a 1 meio. Que vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Portanto, tangente do ângulo de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Dentre os ângulos notáveis. De 45 é bem fácil, porque raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Então esse nós não precisamos nem fazer a conta, porque ela é óbvia. Para tangente de 45 graus é 1. E a outra, que é a tangente de 60 graus, nós temos raiz de 3 sobre 2, que é o seno do ângulo de 60 graus, dividido por meio. Ora, aqui nós vamos ter o numerador raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo inverso, que é 2 sobre 1. 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, a tangente de 60 graus, né, dentro dos ângulos notáveis, vai ser igual a raiz de 3. Fazendo essa conta, você consegue obter todas as informações dos chamados ângulos notáveis. A trigonometria na circunferência, com conhecimento do triângulo retângulo, nós definimos a chamada circunferência trigonométrica como uma circunferência de raio 1, cortada no seu centro pelos eixos cartesianos y e x. Esse centro, então, é o centro dos eixos reais. Então ele vale 0. Aqui. E o valor máximo, que isso aqui é o raio, é 1. Ele chega ao valor mínimo, que é menos 1.
aqui. É bom que se entenda que esse valor aqui, ó, é o valor do comprimento do raio. Só que aqui na circunferência a gente trabalha com outros valores, além do valor do raio, que é o valor dos ângulos. Então foi definido que o ângulo 0 está aonde o raio vale 1, no eixo X. E esse ângulo, ele cresce anti-horário. Esse ângulo é de 90 graus, porque o ângulo de 90 graus fica bem claro aqui, ó, na circunferência entre os eixos. Os eixos formam 4 quadrantes. 90 graus, na divisão em radianos, é π sobre 2. 1π vale 180. O 180 aqui, graus, vale π. 270 graus é 3π sobre 2. E o zero coincide com 360, que é 2π, ou 360 graus. Então, nós podemos trabalhar com radianos, com graus, e tem também degradando, mas a gente não vai usar nesse momento. Então, como o ângulo vai crescer anti-horário, nós definimos então 4 quadrantes. O primeiro quadrante, entre 0 e 90, ou 0 e π sobre 2. O segundo quadrante, entre π sobre 2 e π, ou entre 90 e 180 graus. O terceiro quadrante, entre π e 3π sobre 2, ou entre 180 e 270 graus, só somando 90. E o quarto quadrante, entre 270 e 360 graus, ou 3π sobre 2 e 2π. Esses são os quadrantes. Esse ângulo, quando nós criamos um ângulo qualquer, aqui, ele se projeta, a ponta dele, e nós fazemos essa projeção de 90 graus, no eixo X, que é chamado de eixo dos cossenos. Olha esse ângulo alfa, ele é sempre dado entre o eixo X e o ângulo. Lembra que esse raio aqui tem valor 1. Se ele tem valor 1, não preciso se preocupar com ele na hora de fazer conta. Porque multiplicando por 1 ou dividido por 1, não vai alterar. Então eu simplifico a análise da trigonometria em função disso. Então, esse valor em verde é o valor que esse ângulo alfa define entre 0 e 1. Então, cosseno, evidentemente, vai estar entre 0 e 1. Aqui também é 1. E aqui embaixo, menos 1, no eixo Y, já que a origem é 0. Ó, o ângulo definido por esse raio 1 aqui, no eixo Y, que é chamado de eixo dos senos. Então, o valor desse pedaço aqui, ó, alaranjado, é o valor do seno do ângulo alfa. Mas o ângulo alfa é definido em função do eixo X. Então, esse é o valor de seno de cosseno. Então vamos dizer que esse ângulo alfa aqui, ó, chegando aqui, ele está tendo um valor de 60 graus. 60 graus é muito para ele, né? Vamos colocar 30 graus. O que significa isso? Se esse ângulo alfa tem 30 graus, quanto que vale esse valor aqui? Então basta olhar, seno de 30, meio. Então ele está na metade desse valor. Claro que não está perfeitinho aqui, né? Mas olha, vale meio. E quanto que vale o cosseno
desse ângulo alfa aqui de 30 graus, ou seja, a projeção sobre o eixo x. Quanto que ele vai valer nesse caso, o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Como raiz de 3 é 0,86, 0,86 sobre 2 vai dar 0,43, né? São até próximos aqui os valores, de meio para a raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, isso é que caracteriza a trigonometria na circunferência. E quem que é a tangente? A tangente é essa reta paralela ao eixo y, que é chamado reta das tangentes. E o que é o valor da tangente? Vou dar a cor do giz. O que determina o valor da tangente, ó, é a projeção. Só que aqui, como está fora da circunferência, né, a projeção desse raio na tangente. Então a tangente tem esse valor aqui. Se nós continuarmos com alfa igual a 30, quanto que vale esse valor aqui da tangente? Esse valor vai valer raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, observa que coisa interessante. Esse valor associado à tangente. Aqui não está nada proporcional, né? Mas para você entender o significado. Se eu continuar levantando esse ângulo aqui, ó, quando ele chegar aqui, teremos uma tangente de 90 graus. Então, a tangente, o valor dela não vai chegar a lugar nenhum, porque ele vai ser a própria reta no eixo y. Então, não existe tangente, porque são retas paralelas. No entanto, se eu continuar levantando aqui, ó, o cosseno vai diminuindo. Quando eu chegar a 90 graus, o cosseno vai ser 0. Em compensação, o seno vai ser 1. É assim que é o raciocínio sobre a trigonometria aqui na circunferência. Mas observe, nós formamos aqui, ó, um triângulo retângulo. Essa linha paralela a y é o seno. Vamos colocar da mesma cor. Tem o mesmo valor do seno lá, ó. São retas paralelas. Então eu posso continuar com o mesmo raciocínio daqui. Seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que a hipotenusa é 1. E o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a hipotenusa é 1. Então é mais fácil trabalhar. Por isso que de propósito foi dado o raio 1 para o raio da circunferência trigonométrica. Aqui no círculo trigonométrico, olha, nós vamos colocar os sinais do cosseno em verde. Veja que ele vai até 1 aqui, menos 1 aqui. Então aqui, nesse primeiro quadrante, ele é mais. Quando passa para o segundo quadrante, ele é menos. No terceiro quadrante, ele é menos. No quarto quadrante, ele é mais. No caso do seno, no primeiro quadrante, ele é mais. No segundo quadrante, ele é mais. Aí o ângulo vai chegando. Ó. Quando o ângulo vem para cá, para o terceiro quadrante, ele é menos. Quando ele está no quarto quadrante, ele é menos. Nós precisamos saber esses valores por causa de um conceito importante que chama redução ao primeiro quadrante. Então nós vamos reduzir ângulos que são ângulos congruentes para os 4 quadrantes. Então vamos definir esse triângulo retângulo aqui, ó, e esse ângulo alfa aqui. Né? Para a gente ter ideia que nós estamos trabalhando com um triângulo retângulo e que a hipotenusa vale 1. Ora, observa que esse ângulo alfa ele tem o mesmo valor desse outro ângulo aqui no segundo quadrante. Esse ângulo. Certo? Se nós baixarmos aqui, ó, nós também teremos
o mesmo valor de ângulo no terceiro quadrante, que é o mesmo do segundo, que é o mesmo do primeiro. E da mesma forma, aqui, nós temos esse ângulo, que é um ângulo que é igual ao terceiro, ao segundo e ao primeiro quadrante. Ou seja, esses quatro ângulos são congruentes. Ok? Então, como que nós vamos trabalhar assim? Se eu tenho um seno de alfa e eu quero reduzir para achar o valor no primeiro quadrante, por que isso? Por causa da tabela dos ângulos notáveis. Que nós não temos a tabela para o segundo quadrante, nem para o terceiro, nem para o quarto. Nós só temos a tabela para o primeiro quadrante. Então, observa que esse ângulo aqui, ó, ele começa no X e vem até a formação desse outro ângulo. Ora, nós temos que de 0 ao menos 1 é π. Então, quanto que vale esse ângulo? Vamos chamar esse ângulo aqui de θ, por exemplo. Esse ângulo que nos interessa, que é congruente, ele é um seno no segundo quadrante de, você vai concordar, θ, observa, menos esse ângulo que é igual ao alfa. θ menos alfa. Ou, melhor, esse alfa, que é o que nós queremos agora, ele é π menos θ. Então vamos se organizar aqui. Nós vamos pegar π, que é o 180, menos aquele θ, que vai dar esse alfa, que é congruente. Vamos chamar aqui de alfa 1, por exemplo. Tá? Mas nós não precisamos colocar alfa 1 lá não. Qual que é o sinal do seno no segundo quadrante? Positivo. Então a redução para esse quadrante, do segundo para o primeiro, é apenas π sobre θ e o sinal continua o mesmo. Vamos pegar um exemplo de cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa vai ser igual a quanto? Cosseno, que o ângulo é o mesmo. Então é π menos θ. Qual o sinal do cosseno no segundo quadrante? Então esse ângulo aqui no cosseno ele é negativo. Ele tem o mesmo valor do alfa no primeiro quadrante, só que ele é negativo, porque no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então a redução ao primeiro quadrante do segundo quadrante se refere a esses valores que nós colocamos aqui. Vamos fazer o raciocínio para o terceiro quadrante, para esse outro ângulo. Vamos pegar então, ó, novamente, ó, o ângulo de X até o valor que nós colocamos do segmento de reta. Vamos chamar esse ângulo aqui de φ. Observa que o seno do alfa lá vai ser igual a esse alfa 2 aqui, ó. Mas ele vai ser igual a quanto? Eu já vou ver que o seno vai ser negativo aqui, ó. Então eu vou colocar menos seno. Mas quanto que vale esse ângulo? Olha, esse ângulo φ total, se você observar, ó, ele é o φ menos o π, que dá esse alfa 2 aqui, que é congruente àquele alfa inicial. Então nós teremos o φ menos π. E quem é o cosseno? O cosseno de alfa vai ser igual. O cosseno aqui é positivo ou negativo? Negativo. Então vai ser menos cosseno de φ menos π. Né? Então φ menos π determina o ângulo lá. Isso para o terceiro quadrante. Para o quarto quadrante, a redução do primeiro para o quarto quadrante, da mesma forma, nós vamos fazer o seno de alfa vai ser igual a quê? Mas e a tangente? Você já sabe que tangente é igual a seno sobre cosseno. É só fazer a conta. Vamos colocar aqui os valores. Seno no quarto quadrante é menos e cosseno é mais. Vamos colocar o seno aqui e fazer a análise do ângulo. Seno
cosseno. Então, esse ângulo aqui, ó, esse aqui, se nós pegarmos então a partir do x, ó, até ele, podemos chamar isso aqui de gama, por exemplo, ângulo gama. O que é ele? Se você observar, vai ser o 2π menos o gama. Vai dar esse alfa 3, que é congruente ao alfa inicial. A única diferença vai ser o sinal dos cossenos. Então nós vamos ter 2π menos gama e 2π menos gama. Você pode memorizar, ou você pode raciocinar de acordo com o que nós falamos aqui. Ok? Agora a gente vai falar da lei dos senos e cossenos, sem fazer a demonstração dessa vez. Então, o que é a lei dos senos? Considera esse triângulo qualquer, veja que ele não é um triângulo retângulo. Então, a lei dos senos e dos cossenos, eles valem para quaisquer triângulos. Observa o seguinte, ó, alfa é a letra grega A, e oposta a alfa, A, oposto a beta, B, e oposto ao gama, C, que a letra C em grego é gama. Então, A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de gama. Essa é a chamada lei dos senos. E a lei dos cossenos, observa. Se eu tiver e quiser obter o A, lembra que ele está ao quadrado? Então eu vou multiplicar B e C. E o ângulo do cosseno é o alfa, que é aquele oposto. Então nós temos que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é o triângulo retângulo, né? O teorema de Pitágoras. Menos 2BC, veja, diferente de A, vezes o cosseno do ângulo oposto a A. Então essa é a lei dos cossenos. Então se eu tenho aqui no exemplo um triângulo em que eu tenho um ângulo e dois valores, ó, BC, cabe na lei dos cossenos, observe. Porque eu vou ter BC, um único ângulo. Eu tenho todos os valores para achar o x, que é oposto a 30 graus. Observe. Então, aqui, obrigatoriamente, eu vou usar a lei dos cossenos. Por que o triângulo não é triângulo retângulo? Mas senão eu usaria o teorema de Pitágoras, certo? Dá uma mudada aqui para cá na câmera, né? Senão vocês não vão pegar as informações. Então, como que é a lei dos cossenos? X ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2 faz parte da fórmula, 3 vezes 4 vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos fazer aqui a conta. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Menos 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. 24 vezes cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Aqui está multiplicando, então posso simplificar. Ó. Vai dar 12 aqui em cima. Certo? Então eu vou ter x ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16, 25, menos 12 raiz de 3. Aqui não dá para fazer nada, nem para simplificar, a não ser que eu utilize o valor da raiz de 3, né, que é 0,86. Mas, por exemplo, a resposta isolando x é raiz quadrada de 25 menos 12 raiz de 3. A não ser que você use a calculadora para achar a resposta, né?
mas não há necessidade de achar a resposta. Como foi dado em metros, você coloca em metros, em achar a resposta que não seja dessa forma que foi colocada aqui. Você não pode diminuir esse desse. Você não pode tirar isso daqui da raiz sozinho, porque isso aqui é menos. Se fosse multiplicação, sim. 25 vezes 12 daria para ser 5 raiz de menos 12. Colocar a raiz de menos 12 não pertence aos reais. Como é que um valor de x não pertence aos reais? Não tem jeito de dar diferente dos reais. Então, aqui fica a resposta desse primeiro exemplo. Veja o segundo exemplo. Não é um triângulo retângulo. É muito fácil de saber isso. Por quê? 30 mais 45 é 75, né? O que sobrou não dá 90. Então, eu quero achar o valor de x. Eu tenho dois ângulos e uma medida. Ora, se eu usar qualquer um desses valores aqui, ó, associados, eu vou ter dois ângulos, uma medida, eu acho a outra. Então, ó, o que eu tenho aqui, x, evidentemente ligado à lei dos senos, né? Para resolver isso. Eu botei x, olha, seno de 30. Seno de 30 graus. Vai ser igual a 7. É esse ângulo aqui. Olha, 180 menos 75 dá 105. Então, esse ângulo aqui é o 105. E ele está associado a que valor? 7 metros. Então, eu tenho seno de 105. Mas o seno de 105 eu não tenho entre os ângulos notáveis. Então, eu faço o que dá. Quanto que é seno de 30? Seno de 30 é meio. 1 sobre 2, que vai ser igual a 7 dividido por seno de 105. Observe. Ah, aqui você não enxergou. Vou baixar um pouquinho para isso aqui. Agora você enxerga. Tá vendo? Para fazer essa conta, não é difícil. Vou jogar para lá, ó. Para você ver. Isso é meio. Se você tiver dificuldade de trabalhar com meio, eu vou ter x vai ser igual a 7 vezes meio. Quanto que é meio de 7? 7 meios. Vezes seno de 105. Se você quiser achar a resposta para esses valores, é só usar a calculadora científica. Então nós temos 7 meios. É mais bonito colocar esse 7 aqui, né? 7. Ou, mais elegante, 7 meios multiplica 1 sobre seno de 105. Se você colocar o seno de 105, o valor dele, você vai achar o valor de x. Mas isso aqui não está errado. Você não é obrigado, na matemática básica, a saber o seno de 105. Mas na universidade, você pode usar a calculadora tanto para esse caso, quanto para esse caso. Aqui, se você quiser pensar, ó, 0,86, né? Ou pensar em relação a isso, você pode até colocar o valor aproximado, mas não há necessidade. Aqui também não há necessidade, ok? Então, esses são os valores e aplicações das leis do seno e do cosseno. Até a próxima aula.